A gente está vivendo um tempo o qual é necessário a gente estar atento. Você vai ouvir hoje aqui, eu não sei, é uma coisa que eu não queria nem muito aprofundar esse nível, tá? Devido à nossa consciência, à nossa maneira de viver, mas os líderes desse mundo não estão brincando não, tá, gente? Não está. E 2012 eu comecei a ver que algo estava mudando, algo estava diferente. E eu comecei a buscar a partir daí entender essas questões emocionais, até para minha própria proteção, para entender as coisas e dar um passo à frente, né? E em 2016 eu fiz um curso de formação, tem a ver com neurociência, já fiz treinamentos com neurocientistas americanos, todos evangélicos, tá? Que tem uma ampla visão de mundo, de mente, de Bíblia. Na verdade, foi pensando no meu estado emocional, né? Pensando no meu estado emocional. Mas vocês não têm noção daquilo que a gente escuta, daquilo que a gente vê ao atender pessoas, relacionar com pessoas, e parece que está todo mundo caminhando para o mesmo lugar, para o mesmo caminho, né? Eu estava vendo hoje eu faço parte de um grupo de pastores da Argentina, aqui do Brasil, e eles colocando lá, colocam muitas coisas assim, eu não procuro ficar bisbilhotando também, né? Mas coisas do tipo, várias partes do mundo, morte aos cristãos, morte aos cristãos. A gente não entende por quê, tá? Mas hoje você vai perceber que a mente do cristão ela é diferente. A mente do cristão ela é diferente. Vai ser o último obstáculo do anticristo na terra, é a mente do crente, viu, gente? E a questão é na mente. Então vamos lá. Se você estiver anotando aí, quiser colocar o tema, é como gerir melhor as emoções. O que a gente tem que saber, gente, é que, se você quiser gravar no celular, busca a linha de raciocínio, quando a gente está falando, é aquilo que você pensar, que fechar, você anota, né? Acho que você está falando, mas não vai dar tempo, tá bom? Mas você vai pegando a linha de raciocínio, aquilo que mais combina com você. Primeiro, a nossa mente, não é o nosso cérebro. A mente é uma e o cérebro é outro, tá? A tua mente, ela pode mudar o teu cérebro, ela pode mudar o teu corpo, pode mudar as tuas atitudes e ações a partir da sua mente, tá? A partir de hoje, a tua mente tem que assumir o controle das tuas emoções, e não o contrário. Aquilo que você mais pensa, fortalece. Por quê, gente? Porque o nosso inconsciente, ele trabalha para armazenar, para guardar todas as informações que ele acha que é importante.
Se uma pessoa ela fixa num assunto, tá? E fixação, gente, fixação é um sintoma da depressão, tá? Se eu fixado muito numa coisa assim, isso é um produto da depressão. Então para o teu inconsciente não importa se é bom ou se é ruim. Ele vai armazenar no teu inconsciente aquilo que você mais o quê? Mais pensa. Tem gente que entra num processo, numa situação, numa adversidade, e ele não sai daquela situação. E aquilo que ele vai reproduzindo na mente, só vai fortalecendo dentro dele, e aí, para depois ele mudar chega a virar um hábito, para ele mudar isso, ele vai ter mais dificuldade, tá? Então, o teu cérebro não é a sua mente. A sua mente tem que assumir o controle do teu cérebro e não o contrário. Quando o inconsciente ele é alimentado com tais emoções, pensamentos e sentimentos, o trabalho do inconsciente é sugestionar. Ele vai estar o tempo todo sugestionando nas informações que você recebe. Tá, eu pensei no supermercado. Todo histórico que você foi no supermercado está lá. E ele vai dizer, vai em tal supermercado. Cabe a você aceitar ou não. Mas o trabalho dele está sugestionando e influenciando em todas as suas decisões. O que acontece? Eu pego uma ideia, lanço no inconsciente, o inconsciente faz associações com tudo que eu passei referente àquela ideia que eu tive e dá uma sugestão. Quando ele dá uma sugestão, novas informações são criadas, novas ideias são, para você entender como a mente funciona, né? Como é importante isso para a gente. E uma pessoa que tem uma série de pensamentos negativos, ela recebe uma palavra de Deus, ela recebe uma palavra positiva, o que acontece? Quando entra em conexão com a mente negativa, a decisão dessa pessoa sempre vai ser uma decisão duvidosa. Ela nunca vai ter certeza daquela atitude que ela está tomando. Por quê? Porque entrou negativo com positivo não dá. Amém, gente? Porque, gente, nós fomos criados, eu ia trazer muita referência bíblica, ia colocar aqui um slide, data show, para estar apresentando até referência. Mas devido ao tempo e muita coisa que eu quero falar também, tá? Eu vou eliminando. Você já é crente, você conhece Bíblia, já sabe muita coisa, tá? Mas o que acontece? Você foi criado para o positivo. Ninguém nasceu para funcionar no ódio, na mágoa, sabe? Ninguém, a gente nasceu, fomos criados para funcionar de forma positiva. E quando eu passo por perdas, quando traumas, uma série de coisas, eu começo a alimentar esses sentimentos, o que acontece? A gente começa a distorcer esses circuitos dos cérebros. Eu tenho até uma foto que ia colocar do que acontece com o cérebro. Tem uma foto do que acontece com o cérebro quando a pessoa vive nesses sentimentos tóxicos. Gente, tudo que aconteceu na sua vida, desde quando você nasceu até o dia de hoje, tudo primeiro passou pela sua mente, tá? Tudo primeiro acontece na mente. Antes de você falar, antes de você andar, antes de você correr, antes de você chorar, tudo antes passou pela sua
mente através de um pensamento, uma emoção e um sentimento. Pensamento, emoção e sentimento gera uma ação. Essa ação, repetidas vezes, ela vai se tornar um hábito. O hábito, repetidas vezes, vai trazer um resultado. Vai trazer um resultado. E a pessoa que está vivendo o que é o resultado aqui? Pensei ir na sorveteria. Fui lá, tomei o sorvete. Pensamento, emoção e sentimento. Eu vou lá. Vou lá no interior de Minas. Tá, pensou no interior de Minas. O que vem na sua mente? Qual é a emoção que você sentiu do lugar? Vou lá no Goiás. Vou lá no Nordeste. Vai voltar lá à cidade que você nasceu. Qual é a emoção que você tem? Qual é o sentimento que você tem? Tudo isso pode ser prazeroso e também pode ser ruim. É uma experiência. O carro quebrou, trocou o pneu no meio da estrada, chovendo. Não gosto daquele lugar. Por quê? Emoção e sentimento que não foram bons. E aí, quando a gente reforça o pensamento original, é quando nós temos resultado. Pensei, emocionei, senti, provei o sorvete, gostei, todo dia estou na sorveteria. Virou o quê? O hábito. Gerou o hábito, repetidas vezes eu tenho um resultado. O que é o resultado? É o que reforça o pensamento. Reforça o pensamento. Reforçou o pensamento que foi bom, eu já entro no ciclo da sorveteria. Aí a gente fala assim, vamos comer um cachorro quente? Não, eu vou na sorveteria. Porque se tornou um ciclo, tá, gente? E aí, para você quebrar esse ciclo e mudar, aí já fica mais complicado. Aí é quando você agora, sentado aqui, entende porque as pessoas, elas não mudam. É difícil mudar. Pastor, eu estou orando pro fulano, pro ciclano, pro beltrano, e eu já sacudi, mas se ele, olha só isso aqui, zona de conforto. Zona de conforto, tá bom. Menino levanta, vai fazer alguma coisa. Daqui a pouco eu vou. Zona de conforto, irmão. Vai mudar por quê? Não vai. Aleluia. Mas essa notícia aqui é para quem quer mudar. Deus nos fez mutáveis. Deus é que não muda. E Ele mesmo vai dizer que o homem muda. E aí então você não mudar. Aleluia. Porque, irmãos, olha essas aqui. Sabe qual é a maior riqueza que Deus nos deu aqui para a gente vencer qualquer batalha na mente? Chama-se livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio. A gente tem a crença de que livre-arbítrio é para você servir a Deus ou o diabo. Não. Livre-arbítrio é para você fazer escolhas. E não viver à mercê do inconsciente ferido que está sugestionando o tempo todo coisas negativas na sua mente. Denilza, encosta só aquela grade lá, gente. Quem está comigo aí, fala eu. Então, é hora de mudar, se você quiser. Amém. Porque tem gente que ela só vai mudar se ela for constrangida com aquele hábito que ela está vivendo. O marido que traz, se
ele não foi descoberto na porta do motel, ia quebrar tudo, ia arranhar o carro dele, entendeu? Ele se torna expert, se torna o 007 da traição. Mas vai mudar por quê, gente? Né? Mas o pior não é esse. O pior não é esse indivíduo. O pior indivíduo é aquele que acha assim, não, a vida é só isso mesmo. Eu nasci mesmo só para sofrer. A vida é... sabe? Não tem jeito para mim não. Já tentei de tudo que foi jeito. E não dá. Aleluia. A nossa mente é a coisa mais poderosa que existe na terra depois de Deus. E a máxima aqui é: não é como eu me sinto, é como eu funciono. E as pessoas estão sendo teleguiadas pelo sentimento. A Caroline Leaf, uma neurocientista americana, ela fala que 75% das doenças físicas e psíquicas vem do pensamento. O cérebro, ele não é autoemergente. Ele é ativado. Ok, gente? Pelos estímulos da vida. Deus te deu vida e vida com abundância. Tome posse dessa vida, ative o teu cérebro com coisas que verdadeiramente vai trazer resultado para a sua vida, para a sua história. Viver coisas ruins ou pensar libera uma toxina, uma química que destrói as estruturas do pensamento. Se você não está pensando de forma correta, e aí essas estruturas do pensamento, formam o pensamento, destruídas, o que acontece? A pessoa vai desenvolver uma doença do cérebro que chama miopia mental. Miopia mental. Sonha com a vida melhor, ela não consegue sonhar daqui na esquina. E quando não, desenvolve a própria doença nos olhos, né? E a nossa sociedade, hoje, ela, ao invés de lidar com os problemas da mente, ela está anestesiando com remédio. Aí você pensa, mais de 88 bilhões de neurônios prontos para trabalhar com você, da maneira certa e correta, as pessoas estão sedando. E para o quê? Para dormir, porque o psicólogo, o psiquiatra, ele pega uma pessoa com o cérebro danificado, com problema, entrou em depressão, um monte de sentimento tóxico. Aí o que acontece? O neurônio Tico não está tendo contato com o teco, né? Aí aquele remédio que o psiquiatra dá, vai criar essa conexão. Entendeu agora? É para criar essa conexão com o neurônio com o outro, fazer os neurotransmissores.
É tanto que nunca o psiquiatra ele vai acertar de primeira. Ele vai testando até que consegue criar essas conexões. Os que foram destruídos por causa de pensamentos tóxicos. Errado. E o teu próprio ecossistema pode curar você. Pode restaurar todas as estruturas. A Caroline Leaf, essa neurocientista americana, ela trabalha nesses centros de amputados, de derrame. E ela pega pessoas assim que fala assim, isso aí não vai andar. Ela começa a trabalhar os movimentos dos cérebros, maneira da pessoa pensar, por causa da pessoa está o quê? Andando, porque o neurônio começa agora, os caminhos foram procriados, porque tem bilhões, eles começam a criar novas conexões. Novas conexões. Tanto que, quando o homem tem derrame, você vê ele lá todo torto, né? Já a mulher é difícil ver. E a mulher, ela conseguiu... E sabe como é que aconteceu isso? Diz que lá no tempo das cavernas, o homem ia caçar, né? E a mulher ficava em casa. Só que quando o cara chegava, e nesse desenvolvimento da caça, ele criou músculo e estatura, né? Ele ficou menor. Mas aí ele chegava em casa com a caça e comia tudo. Né? Porque aí saía. Aí ela começou a desenvolver na mente dela uma forma de convencê-lo, olha só isso aqui, de convencê-lo a deixar mais caça para ela e para a cria. Com isso ela conseguiu ativar cérebro direito, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Tipo, ela está falando e está pensando ao mesmo tempo. Então ela consegue usar os dois hemisférios. Então caso a mulher tenha um derrame, ela consegue ativar o outro. Já o homem não. O homem só consegue fazer uma coisa na vida. A mulher faz 1000, né? Nós somos poderosos. Você vai pensar. Você vai pensar da maneira correta e vai reescrever a sua história. Amém. Glória a Deus. Eu creio. Quer ver mais uma coisa interessante aqui, gente? Quando nós nascemos sem emoção. Sem nenhuma reserva de emoção. Essas emoções vão sendo construídas. Nossa, Pega uma criança que foi na Disney e uma que foi no parquinho ali, no final da rua. O que foi no parquinho da rua vai saber qual é a emoção de ir na Disney, gente? Não. Por quê? Porque ela não viveu a experiência que daria a ela a construção daquela emoção. Então todas as memórias que você tem no decorrer de toda a sua vida, todas elas boas, tá? Ou ruins, pelos estímulos externos, foram solidificados pela percepção que você teve de cada acontecimento da sua vida. Tem filho que chega pro... Eu vou lhe bater, ele fala, bate. O pai bate, ele sai, aquilo ali, a percepção dele não vai afetar. Bate. O outro, quando o pai vem, tem o mesmo pai, tomou as mesmas surras, mas um cresceu traumatizado e o outro não. Por quê? Porque é a percepção que você tem de cada acontecimento que ocorreu na sua vida, que ocorreu na sua história. E esse é você hoje. Mas não precisa ser assim.
Se você não gosta da sua situação hoje, você pode ressignificar. Você pode ressignificar para você viver novas experiências. Não, você não tem mais alegria, não. Eu já, para mim, já deu, sabe? Se meu filho estiver bem, eu estou bem também. Tendo o feijão com arroz lá já está bom. Você precisa viver novas experiências. Criar novas emoções lá na Austrália, né? A Denilza disse que vai saltar de paraquedas. Nós somos frutos de uma programação. Ok, gente? Nós somos programados para ser essa pessoa que somos hoje. Programados. Enchemos o nosso inconsciente com tudo que vinha, a gente colocava para lá. E desaprender, desapegar, quebrar o ciclo, não é fácil não. Não é fácil. Pessoas até querem mudar, né? Aí o Einstein vem dizer assim: é insano pensar que uma pessoa vai ter resultado diferente fazendo a mesma coisa. Ele está errado, sabe por quê? Porque eu não mudo o que eu faço. Aí o cara está lá na cachaça mesmo, né, com um litão todo dia. Aí ele fala: a partir de hoje eu não bebo mais. Jogou a cachaça fora. O que acontece 1 hora depois? Porque eu não mudo a minha ação, eu mudo primeiro o quê? A minha mente. Com uma nova informação, vivendo uma nova experiência. João 8,32 diz o quê? E conhecereis. É isso mesmo, né, pastor? Que está ali, enciclopédia. Tá, irmão? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí o que acontece? A pessoa está vivendo uma mentira e está pensando que é tudo o que não é. E quando você conhece a verdade, que isso vem como uma experiência, igual essa que você está vivendo aqui, uma experiência quântica. Você pega essa informação verdadeira sobre a sua vida, isso gera o que na sua mente? Um pensamento, uma emoção e um sentimento. A partir daí eu tenho que colocar em ação e criar um novo hábito. Quer ver a melhor coisa para uma pessoa que tem um vício, tem um hábito negativo? Eu preciso parar de reclamar. Eu preciso parar de reclamar. Ele não consegue estancar esse hábito. Por quê? Porque ele entrou no ciclo, reforçou o pensamento, gostou, foi. Agora já está ali, irmão, no inconsciente. Você tem que criar um novo hábito, que a princípio não vai vencer o atual, mas você vai crescendo esse novo hábito a ponto de você substituir o negativo por um quê? Positivo. Por positivo. Né? Não, eu vou para a academia. Aí vai o primeiro dia, vai o segundo dia, no terceiro dia.
Mudar não é fácil, desaprender também não, desapegar muito menos. Essa quebra de ciclo da sua vida não é fácil. Aí por isso que a Bíblia diz assim, ó, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Aí sabe o que eu descobri nesse versículo, gente? Eu descobri isso aqui, ó. O homem pensa que pensa, mas não pensa. Ele reage quase sempre aos estímulos externos. Sempre o posicionamento dele é emocional. Aí só depois que ele usa o raciocínio, e a lógica, para justificar e explicar a atitude inicialmente tomada. Mulher, por que fez isso? Aí ela vai justificar. Aí ela vai ter o raciocínio lógico para explicar uma coisa que foi o quê? Emocional. Só emocional. Aquela decisão que ela já tenha tomado. Nós não somos racionais como acreditamos ser. A nossa decisão tem uma sequência natural. É natural. Primeiro sobrevivência, depois emoção e só depois a razão. Aí deixamos de usar a mentalidade, usar a nossa mente, para se enrolar em confusões do nosso inconsciente. Um monte de questão mal resolvidas. Você já viu falar no cadáver ambulante? Sim. Isso é a operação do homem que está preso nos seus próprios afetos. A pessoa tem tudo para prosperar, para crescer, para ser feliz, sabe? Para ser um canal de Deus nessa terra, ou qualquer coisa desse tipo, mas está preso aos seus próprios afetos. E tudo que sai dessa pessoa é dor, e ela acha que não. E ela vai ter todos os argumentos para se manter nesse padrão indesejado. E vai dizer que ela está errada. Não. Eu fui no velório esses dias, lá em Taguatinga. Aí eu cheguei lá, tá o caixão, a defunta, as pessoas em volta chorando e conversando com ela, né? Ela estava ali? Não. Estava bem longe. Mas ela estava ali. Você entende o que eu estou querendo dizer? Porque da mesma forma que a minha mente não é o meu cérebro, da mesma forma que a minha mente não é o meu cérebro, não sou eu quem vivo. É a vida que vive em mim. Você está entendendo isso? Deu para entender a profundidade disso que eu estou falando? Eu estava lá no velório, eu estava vendo uma pessoa.
Mas para jogar no buraco, 6 pessoas têm que carregar e jogar lá. Porque ela não vai sozinha, gente? Não. Ela não vai. Porque agora ela está diante daquele a quem ela tem que prestar o quê? Ela está diante daquele que ela tem que prestar conta e ela está acompanhada com alguém? Ela pode responsabilizar alguém? Não. Da mesma forma é você aqui. Aleluia. Você é o único e exclusivo responsável pela situação que você está hoje. E jogar a culpa no outro não te torna menos responsável. Chupa essa manga. Está estreitando, tá, gente? Olha como é o nosso funcionamento. Uma pessoa que tomou uma martelada no dedo há 10 anos. Há 10 anos. Aí você fala para ela: bate esse prego aqui na parede para mim. Aí está o martelo e o prego. Ela fala: não, eu não vou. Ela não lembra da martelada no dedo. Foi para o inconsciente, 10 anos, ela esqueceu. Mas na hora que ela pega o martelo, ela: não, eu vou fazer outra coisa ali. Na mente dela, ela decidiu naquele momento ali não martelar a parede. É isso? Está correto isso? Sim. Decidi, não vou martelar. Mas, na verdade, essa decisão que ela está tomando, que ela ao acidente que ela teve. conecta ao acidente que ela teve. Olha isso aqui, conecta, é isso mesmo. Só que na mentalidade dela, a decisão ela está tomando agora, mas a decisão ela já tomou há 10 anos. É verdade. Então toda decisão que você toma, tudo que você faz: eu desisti de tal coisa. Não, eu desisti de tal coisa em 2019. Não, você desistiu lá em 2001. Já decidiu há muito tempo. E sabe do que mais, gente? Irmão Tina, tá aí? Tá com a gente? Obrigada. Olha isso aqui, gente. Faz tanto tempo a martelada no dedo que você não lembra mais. Mas ela está latente até hoje. É o ciclo. E a questão é que precisamos decidir. Você tem que aprender a tomar decisão. Só você. Porque enquanto você não decide, o seu inconsciente está influenciando na sua decisão. E quando o inconsciente ele é ferido pela martelada no dedo e ele começa a sugestionar na sua vida atual, isso se chama-se autossabotagem. Ciclo de autossabotagem. Quando você não decide com a sua mente e decide com o seu cérebro, quando você não toma a decisão atual hoje, o seu inconsciente ele vai estar sempre sugestionando e te influenciando na decisão com base na martelada do que? Do dedo. Agora você imagina quantas marteladas no dedo, quantos tropeços, quantos traumas, quantas traições, quantas coisas nós enfrentamos e hoje elas estão aí mais vivas do que nunca. Toda transformação, Cíntia, ela passa por tomada de decisão. Toda transformação passa pela tomada de decisão. E deixar para a emoção, gente, é nunca mais sair do ciclo.
E só será justificado por uma decisão que já foi o quê? Tomado. E aí você pensa, não, mas que na minha vida eu não estou entendendo isso. Talvez não entenda porque está lá no seu inconsciente. Mas a gente tem aqui o curso que a gente ia estar fazendo, né? Vai ficar no início do ano. Que a gente vem com todo o passo a passo, ressignificar todos os traumas que você tem. Mas eu vou tentar explicar isso aqui, doutora Viviane, de uma forma mais clara. Está dando para acompanhar, gente? Está dando para entender, Maria? Bem? Qualquer coisa pode fazer assim, fazer a pergunta, tá? Mas vamos lá. Suponha-se que você tenha que decidir quanto é 2 mais 2. Matemática simples. A Denilda foi na razão lógica. Fácil. Mas aí agora estou em Harvard. Matemática do caos. Matemática do infinito. Aquela equação que toma todo o quadro e aparece lá 2 mais 2. E aí? Está no meio de tanta complexidade, aparece, como tem muita informação em volta, o meu cérebro, ele entra em vanguarda. Já está mais complexo, já tem mais informação, quem está entendendo? Aí a gente já não pensa de forma, a gente chama de forma cartesiana. Porque não tem a lógica que pretendíamos. As coisas não estão tão fáceis. Estão o que, gente? Complicado. Decidir por comprar um pão na padaria não é a mesma coisa de você comprar uma maçã lá no lago, né, pastor Romildo? Não é. Os fatores a serem pesados são tanto que admitimos ser uma decisão totalmente emocional. Porque aqui eu vou criar o meu cachorro, aqui eu vou trazer meu filho, meu neto, minha netinha. Já a razão e a lógica elimina a emoção. 2 e 2, 2 mais 2, igual a 4. Pronto, acabou, irmão. Aí tem que falar assim, esse pastor Davi, ele é muito seco. Assim, ele é. Já chega no, sabe? Já chega lá. A gente tem um negócio de pegar aqui, ó. O negócio é 5%. A gente arredonda para 100% e 95% é só interpretações. A gente pega uma coisa aqui que, cara, resolve logo isso e a gente fica enchendo de emoção. A gente fica... Hã? Isso é, eu acho que isso é do brasileiro. Você chega lá fora, lá na Dinamarca, lá nos 20, né? Aí você chega lá na Noruega, quanto é essa batata? 2,50 €. Faz 2? Faz 2? Mas não, irmão. Aqui a gente fica, faz 2. Faz 2,25. Você do Egito. Entendeu? Tudo da gente é meloso. Porque a gente está operando já
Já no emocional. E você vai entender melhor o que eu quero dizer aqui. Razão e lógica, 2 e 2 igual a 4, 2 mais 2 igual a 4, elimina a emoção. Que emoção tem aqui? Não tem emoção. Ponto. E eu acho que devia ser assim no que tange a sobrevivência e a existência. E o que complica esse entendimento é que nós, seres humanos, descobrimos isso de forma inconsciente. E é fato que a emoção, olha só isso aqui, a emoção, pensamento, emoção e sentimento. Pensamento, raciocínio lógico. Emoção é emoção. Só que a emoção, a nossa emoção hoje, ela já tem a sua própria lógica e razão. Você encontra na emoção uma lógica e uma razão. Que é mais poderoso, olha só isso aqui, uma emoção com razão e lógica é muito mais poderoso do que uma razão sem emoção. E é mais aceitável no homem como sociedade, porque quando a pessoa ela é racional, ela se retira do conceito do todo, da humanidade. Aí o que acontece? Coloca essa pessoa como ser individualizado. É o que chama aí a neurociência do raciocínio mágico, que usa nas decisões pesos e medidas diferentes. A pessoa está sempre pensando no coletivo, achando que a decisão dela vai fazer a diferença no mundo. Não, eu vou fazer assim, porque assim vai ajudar o mundo. Aí eu estou fazendo atendendo um cara lá de São Paulo, em 10 sessões. E a gente faz pelo Skype toda semana. E aí a gente tem processo de perguntas, né? Perguntas e tal. Ele vai respondendo. E eu falei, chegou numa ferramenta que a gente aplica, e eu perguntei, me diga qual é o seu maior sonho, para a gente, a partir daí, começar a trabalhar. Aí ele começou a dizer, não, meu sonho é colocar um grande empreendimento, eu já fiz MBA, já fiz não sei o quê, e eu estou buscando investimento, porque eu vou colocar um grande negócio, e esse grande negócio eu vou ajudar pessoas. Eu vou contratar gente que é aleijado, cego, eu vou, sabe? Quando ele começou, eu falei, tá, me conta mais sobre isso. Aí ele não, porque eu sou uma pessoa assim, às vezes eu estou no carro, estou indo lá para a zona não sei da onde, e uma pessoa me liga, eu volto só para ajudar essa pessoa. Eu falei, hã? Aí eu falei, tem dor aí. Você está colocando um empreendimento com base na emoção, irmão? Pode me olhar assim, gente, eu não ligo não, tá? Aí sabe qual é o pior disso? A Denise estava dando uma geralzinha aqui hoje, né? Arrumando as coisas. Ela falou assim, quando terminar aqui você me leva e deixa em casa? Eu falei, o que é, Denise? Não envia levar não. Eu falei, não. Não foi. Deixa eu te... Eu falei, não. Claro que foi brincando, né?
Falei, não. Mas eu falei não e olhei para a reação dela. A minha resposta foi emocional ou lógica? Hã? Racional e lógico, não. Mas o que ela estava fazendo aqui era lógico, racional ou emocional? Emocional. Eu vou limpar a cadeira aqui para a Cíntia sentar. Foi um ano que limpou as cadeiras. Bonitinho ou não é, gente? Agora, Eliana, qual é a sensação de você estar fazendo a coisa com carinho, com amor, colocando suas emoções, com tudo, e aí você chega para aquela pessoa que você está fazendo, pede um favor a ela, ela olha na sua cara e diz: não. O egoísta é muito racional. Tá certo. O emocional não tem que barganhar com o racional. A gente fica querendo fazer as coisas para comprar a aceitação dos outros. E isso não é cura, não é saudável. Faz porque você tem que fazer e pronto. A real, gente. Aí você vê aqui, ó. Você vê aqui. Onde eu quero chegar. Porque a questão aqui, eu me resolvo com a gente vai ali para fora e se quebra no pau lá. Ok? Racional ou emocional? Racional e emocional se arrebentando. Mas hoje, todas as pessoas que você vê com ansiedade, com depressão, síndrome do pânico, são pessoas que vêm atuando na sua vida de forma emocional, achando que o mundo deve alguma coisa a ela, que as pessoas têm que aceitá-la, que ela tem que ser bem recebida, e não é isso que ela tem recebido no mundo. E aí quando ela dá de cara com a realidade, ela desmonta. Pastor, o filho falou para o irmão, né? Os dois irmãos conversando, a mãe adoeceu e o filho, então, um deles assim, tem que, cuida de fulana da mamãe. Aí o outro respondeu, não, eu não vou cuidar dela. Vamos pagar uma pessoa para cuidar. O outro que estava, a situação emocional do outro achou que realmente, se você pensar, poxa, não vai cuidar da mãe, né? Mas o outro estava pensando racionalmente, não. Vamos pagar uma pessoa para cuidar da minha mãe. Então, o pensamento, eu estava pensando racional, mas se a gente for ver assim a questão emocional, você vai ficar com raiva do outro. Poxa, não quer cuidar da mãe? Uma obrigação, né? Vou botar no lado dos velhinhos. Gente, Estados Unidos, o filho é criado para ganhar o seu primeiro milhão com 18 anos. Ganhou seu primeiro milhão, formou sua família, construiu seu sonho, guardou sua aposentadoria, já tem um lugarzinho no asilo. Ele mesmo pega o carro dele e vai parar lá no asilo. Nem filho leva, ele mesmo vai e fica lá, porque ele não quer dar dor de cabeça para ninguém. A gente que é cheio de mimimi, hoje só no Brasil, a gente tem, assim, na média de uns 5 a 6 milhões de adolescentes, de jovens, que não saem do país para se formar em universidades top do mundo por essa questão emocional. Porque é o chamado a dependência emocional. Porque uma coisa você tem que criar com seu filho, com seu esposo, com sua esposa, com os seus sonhos, projetos, são vínculos emocionais fortes e não dependência emocional. A dependência emocional é assim, você está onde? Vem pra cá que eu tô triste, vem pra cá. É aquela coisa que ninguém vive, que ninguém flui, tá ali, sabe? Todo mundo no quarto só, amontoado.
Agora, os vínculos emocionais, os vínculos fortes emocionais são vínculos o quê? De caráter, de confiança, sabe? De sair junto, de pular na cachoeira, de fazer piquenique, de, sabe, dizer, olha, eu estou aqui e tal. No outro dia o pai vai para o trabalho, o filho está lá. Ah, meu pai está trabalhando, mas ele me ama. Quando ele chegar, vai me jogar para cima. Quando é a dependência emocional, é aquele grude que não solta. Vem cá, meu filho, vem cá. Sabe? Então essa questão de você responder a tudo de forma emocional é o que está deixando hoje as pessoas com esse pensamento, sabe, muito pequeno. Porque o que acontece? Eu trabalho com a emoção, eu decido com a emoção e eu espero que o mundo me devolva na mesma velocidade e na mesma intensidade que eu estou dando. Só que quando não vem, eu frustro. Eu fiz um projeto pro rapaz no Goiás. Aí eu fui lá, fiz, ele pagou tudo certinho. E aí a gente sempre se falava. Para mim eu criei o quê? Um vínculo, um amigo. Só que aí agora ele fala, faz esse outro projeto aqui para mim. Aí vai eu fazer um projeto para ele. Só que aí no meio do projeto eu estou, meu amigo, eu vou fazer por esse preço, eu vou fazer assim, dessa forma. Aí chegou um dia lá, eu falei assim, eu estou precisando, a gente fazer assim, tal. Ele falou assim, cara, não vou fazer não. Não tenho dinheiro não. O negócio cair, quando tiver dinheiro eu te pago. Aí eu olhei para ele assim, falei, na hora foi uma... E eu pensando que ele era o meu o quê? Amigo. Aqui, o amigo aqui, ó. Amigo é amigo, negócio na parte, né? Aí eu falei, eu me doei, eu fui lá, eu poderia estar fazendo outra coisa, e fui lá, dei atenção a ele, aí agora ele me trata assim, eu vou chorar. Você tem que aprender a virar a chave. No outro dia eu virei a chave e falei assim, não é assim que eu vou me dar bem com ele. E agora no dia que ele quiser ele me liga. E se der eu vou, se não der eu não vou. É desse jeito. Pode me olhar assim, gente, eu não ligo não, tá? Olha só. Você não é responsável pelo mundo. É verdade. O mundo não está nem aí para você. Havia um tempo na política. Eu já tive empresa na área de comunicação visual, eu trabalhei muito com política. Então, desde os anos, eu não vou falar os anos não, porque vocês vão pensar que eu sou velho. Tá. Mas, pastor Milton, eu conheço a evolução dos discursos. Conheço. Eu lembro quando o candidato chegava e falava assim, vou fazer quadra poliesportiva. Vou calçar a rua, vou pavimentar. Não era assim? Vou fazer um ginásio. Vou construir um estádio. O povo ia com ele. Isso aqui que eu estou falando para vocês aqui, no final vocês vão entender com mais profundidade. Qual foi o discurso que fez o cara ser eleito? Foi a maior eleição do mundo. Quando ele disse assim, eu vou tirar o pobre da pobreza. O pobre vai ter 3 refeições. E teve, gente. Tá? No tempo teve. Vamos ser coerentes, não é não? Poder comprar mais coisas. Porque esse discurso, olha só isso aqui, esse discurso já estava entrando, esse discurso entrou, olha só, 99 era de peixe, 2000 era de aquário, nós já tivemos a era do touro e a era do bode, tá?
do mundo místico. E essa era que entramos, o discurso já mudou. Porque agora, mídia, governo, era para tornar a humanidade menos racional e mais o quê? E mais emocional. Manipulação. Ok? Esse discurso de alimentar o pobre é um gatilho mental para influenciar nas suas decisões, que ela é racional ou emocional? Emocional. E influenciar na sua decisão, porque ele é o candidato. Mas quem é que dá o voto? É você. O processo de mudança que estamos vivendo em todo o mundo passa por essa mudança de mentalidade. Nunca tivemos tanta informação e acontecimentos ao mesmo tempo. Isso é proposital para ser impossível de ser processado. 2 mais 2 igual a 4. Agora, a matemática do caos, que é quando chegasse milhões de informações, de dados por segundo, eles alcançariam essa chamada matemática do caos, que o povo teria tanta informação, velocidade da informação no dado momento, que o cérebro dela não conseguiria ter o tempo de processar a informação e ter uma decisão racional. Ela sempre ia optar pelo emocional. Aí você vê, gente, a mídia. Qual desses anos para cá, quais são os temas? Aborto, casamento homoafetivo, questões, debates, para polemizar, para fazer o povo, porque você decidir numa questão homoafetiva, você nunca vai decidir de forma racional. As pessoas vão sempre apelar para o lado... E olha só, você é criminalizado se você for racional. Se você mandar errar, você é criminalizado porque você é homofóbico. Agora vai dizer que eles são cristofóbicos, para ver? Esse movimento do Lula livre é totalmente emocional. Totalmente emocional. E esse... E o sentimento é para a injustiça, né? O cara está sendo injustiçado. É totalmente emocional. Eles não racionalizam. Aí você já tem as suas próprias complexidades. Você já tem os seus inúmeros problemas para solucionar. E agora a gente fica igual um robozinho na frente da televisão. E a cada informação que tem, cada informação, a gente pensa que não, cada informação que você recebe, automaticamente você tem que tomar uma decisão, você tem que se posicionar. E aí vem uma, vem outra, vem uma, vem outra, vem uma, vem outra. Aí o que está acontecendo? Você não tem o tempo para análise. Então, automaticamente você vai, toda a sua informação, ela vai sendo emocional. E se aumenta o número de informação, fica mais difícil a razão e a lógica. Tipo, eu vou com o irmão marido. E aí agora, irmão? É igual 2 mais 2? Nós somos comandados por esse cérebro emocional, conhecido como sistema límbico ou cérebro secundário. Eu quero dizer para você essa noite que o conhecimento, ele depende do conhecedor. O coração tem razões que a própria razão desconhece.
A sementinha da dor, ela prosperou e está te enganando sem que você perceba. Enquanto penso que é razão e lógica, nós só reagimos a tudo de maneira emocional e de uma maneira que a gente não pode imaginar. Quem está comigo, fala aí. Vou te dar um raio-x da sociedade hoje. Eu vou começar com as emoções básicas. Quais são emoções básicas? Alegria, aceitação, medo, expectativa,